Olá pessoal do canal Aterrorizando, me chamo Fernando e vou contar uma história que até hoje ainda mexe bastante comigo. Na madrugada de 15 de agosto de 2012, eu estava conduzindo meu caminhão pelas estradas desertas de Goiás. Sou caminhoneiro há anos, e nunca tinha visto nada parecido com aquilo que vi aquela noite. Era por volta das 3 horas da manhã, e a escuridão parecia ainda mais densa sem a luz da lua. Estava em um trecho que conheço bem, mas naquela noite, algo estava diferente. A neblina estava densa, e o ar de repente havia ficado mais gelado. Eu estava dirigindo com a atenção dividida entre a estrada e a rádio, quando percebi uma sombra estranha à frente. A princípio, pensei que poderia ser algum animal atravessando a pista. Mas, à medida que me aproximava, percebi que não era um simples animal. Era uma figura que parecia se mover com uma agilidade sobrenatural, ora de pé, ora agachado. Quando finalmente cheguei perto o suficiente, fiquei paralisado. À beira da estrada havia uma criatura que parecia ter a forma de um homem, mas com um corpo coberto por pelos, dentes afiados, grandes e para fora da boca, orelhas grandes, e uma aparência que misturava traços humanos com características bestiais. Seus olhos vermelhos como fogo brilhavam com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes, e o seu olhar parecia penetrar diretamente em mim. Por alguns minutos, fui seguido por seja lá o que era aquilo. O coração estava batendo forte no peito. O medo me dominou. Ele me seguia, correndo bem ao lado da minha porta. Então, com as mãos trêmulas, apertei a buzina do caminhão e o joguei contra a criatura, para assustá-lo. O som estrondoso ecoou pela estrada, e a figura, aparentemente incomodada, começou a recuar para a mata ao lado. Assim que a criatura desapareceu na escuridão, eu acelerei mais e segui em frente sem olhar para trás. A adrenalina ainda estava alta, e eu sabia que precisava encontrar um lugar seguro para parar e me recompor. Minhas mãos tremiam, e eu não conseguia tirar aquela imagem da minha cabeça. Bem longe dali, encontrei um posto de gasolina aberto e decidi parar para tomar um café e tentar entender o que havia acabado de acontecer. Quando contei o que tinha visto para o frentista, ele ouviu com uma mistura de curiosidade e ceticismo. A história rapidamente se espalhou pela cidade, e muitas pessoas achavam que eu estava exagerando ou que tinha visto algo causado pela fadiga. Mas eu sabia o que vi. Era um lobisomem, eu tinha certeza. Não era um homem comum, estava ali, bem na minha frente, e era real para mim. Desde aquela noite, cada vez que dirijo por aquelas estradas, não posso deixar de lembrar daquela figura estranha e sentir um frio na espinha. Para mim, foi uma experiência que desafiou toda a lógica e fez com que eu reconsiderasse muitas das histórias e lendas que sempre ouvi ao longo da vida. Olá canal Aterrorizando. Eu sou um caminhoneiro há mais de 15 anos, solteiro, e que passa a maior parte do tempo na estrada, longe de casa e das complicações do cotidiano. Me chamo Jorge, e uma noite, enquanto dirigia pela estrada secundária que cortava uma pequena cidade chamada São Bartolomeu, perto de Recife, algo fora do comum aconteceu. Era um dia chuvoso e escuro quando parei para reabastecer na única padaria que estava aberta na entrada da cidade. A atmosfera era estranha, com uma névoa espessa envolvendo tudo. O atendente da padaria era um senhor idoso e me ofereceu um café forte, típico de quem viveu muito, mas também parecia ter suas próprias histórias. Notei que ele parecia estar assustado e olhando muito para as janelas do local, mas não dei muita bola pois cheguei à conclusão de que talvez ele estivesse esperando alguém, ou estava com medo mesmo, afinal já passava das 4 da manhã e aquela pequena cidade poderia ser perigosa à noite. Deixei para lá, e depois de tomar o café, decidi explorar a cidade. O lugar tinha aquele charme de tempos antigos, com ruas de paralelepípedos e casas de tijolos. Encontrei uma pequena igreja aberta no centro e resolvi entrar para ver como era por dentro, já que sou muito religioso, e apegado ao catolicismo. O padre, um homem de meia idade com um olhar sereno, estava no altar. Quando me viu,
fez questão de me cumprimentar e convidou-me para um pouco de conversa. Seu nome era Padre Josias. Conversamos sobre a vida na estrada, e ele revelou ser um homem de muitos segredos. Era carismático e tinha uma presença que misturava compaixão e um toque de mistério. O padre me falou sobre os desafios da vida em uma cidade pequena e as estranhas tradições locais. Embora suas histórias fossem intrigantes, ele era um homem de fé e parecia genuinamente interessado em ouvir minhas próprias experiências. Naquela noite, eu decidi me hospedar na casa paroquial, já que o tempo não ajudava, estava tarde para achar um lugar para dormir e as estradas estavam muito perigosas. Dormi no quarto de hóspedes, mas acordei no meio da noite com um som estranho vindo do lado de fora. Eram grunhidos e ruídos que não consegui identificar, mas pareciam perturbadores. A curiosidade me levou até a janela, e o que vi fez meu coração quase parar. A névoa havia se dissipado, e eu consegui ver uma figura se movendo rapidamente entre as árvores. Era uma silhueta alta e peluda, que lembrava mais um animal do que uma pessoa. O cheiro de carne podre invadiu meu nariz e senti vontade de vomitar. Fiquei ali observando aquele bicho, quando em certo momento, ele desapareceu do nada, simplesmente desapareceu na minha frente, simplesmente evaporou. O medo me paralisou por um momento, mas eu sabia que precisava investigar. Quando voltei para o quarto, percebi que o padre Josias havia saído da igreja mais cedo e não estava mais na casa paroquial. No dia seguinte, ao conversar com alguns moradores comecei a ouvir rumores e lendas sobre o fantasma de um padre que era conhecido por assombrar a cidade. Alguns diziam que em vida, além de ser padre, ele era amaldiçoado, e se transformava em um lobisomem, uma antiga história local que parecia absurda para mim. Muitos já o tinham visto, vagando pelas ruas. Eu deixei a cidade o mais rápido que pude, com um sentimento de alívio e dúvida. Nunca contei essa história para ninguém, mas, cada vez que passava por São Bartolomeu, não pude deixar de me perguntar o que realmente acontecia naquela pequena cidade e se o padre Josias era mesmo o que muitos diziam. Um amaldiçoado que mesmo depois de sua morte ainda continuava condenado a virar aquele bicho horrível vindo direto do inferno. Às vezes, ao dirigir pela estrada, penso naquelas noites e em como os segredos de algumas pessoas podem ser mais profundos do que imaginamos. A estrada continua, e eu sigo o meu caminho, mas a memória de São Bartolomeu e do misterioso fantasma daquele padre permanece comigo, um enigma que talvez nunca tenha uma resposta clara. Olá, canal Aterrorizando. Eu estava dirigindo pela estrada secundária que corta o interior do estado, uma rota pouco movimentada e cercada por árvores altas e densas. O céu estava carregado e a névoa começava a se formar, tornando a visibilidade um desafio. Era uma noite típica de outono, fria e sombria. Quando a visibilidade estava no mínimo, eu avistei uma figura parada na beira da estrada. Um homem, aparentemente perdido, com um casaco surrado e uma expressão desesperada. A princípio, pensei em passar reto, mas algo no seu olhar me fez parar. A solidão da estrada e a expressão de pavor no rosto dele me fizeram sentir que era a coisa certa a fazer. A noite estava muito fria e ele parecia estar em necessidade. Ele entrou no caminhão e se apresentou como José. Agradeceu efusivamente e logo começou a me contar sobre como havia se perdido naquelas estradas. O tom da conversa era estranho, como se ele estivesse tentando manter a calma, mas a ansiedade era palpável. Decidi parar em um posto de gasolina para reabastecer e pegar um café. Já passava das 3 da manhã, eu estava começando a ficar com sono, e o café me ajudaria a ficar alerta. O posto era uma pequena construção, com uma luz fraca que mal iluminava o ambiente. O homem permaneceu sentado no banco do passageiro, e eu fui até o interior do posto para pagar e buscar o café. Enquanto estava lá, percebi que o frentista me observava de forma inquieta. Ele perguntou se eu estava com alguém, e quando mencionei que estava dando carona a um homem, o frentista ficou pálido e hesitou antes de responder. "Cuidado com quem você leva", ele murmurou. "A estrada é traiçoeira à noite." Eu apenas sorri, e decidi não esticar o assunto, apenas voltei para o caminhão, não dando muita importância às palavras dele.
No entanto, quando retornei ao caminhão e entrei, percebi que algo estava muito errado. José estava se contorcendo e gemendo, como se estivesse em extrema dor. Antes que eu pudesse reagir, sua forma começou a mudar. Seus ossos estalavam e seu corpo se transformava em algo monstruoso. Seus braços se alongaram, cobertos por uma pelagem densa e negra. Seu rosto, coberto por pelos, agora lembrava um porco deformado. Seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e eram vermelhos como fogo. Sua face assumiu a forma de uma fera aterrorizante. O pânico tomou conta de mim, e eu tentei sair do caminhão o mais rápido possível. Mas o lobisomem era rápido. Com um rugido horrível, ele avançou sobre mim, e eu consegui me esquivar a tempo de não sofrer um ataque direto. Corri para o interior do posto, enquanto a criatura se debatia furiosamente ainda dentro do caminhão. O frentista e eu, em estado de choque, conseguimos chamar a polícia, mas enquanto isso nos escondemos em um pequeno quartinho que tinha no fundo do posto, provavelmente onde o frentista ficava durante a noite enquanto ninguém passava por ali. Colocamos em frente àquela porta tudo o que encontramos no caminho para que aquele bicho não entrasse. Pude ouvir passos pesados rondando o lugar, um cheiro horrível de carne podre, e alguns rosnados que me fazem arrepiar até hoje quando lembro. Quando as autoridades chegaram, encontraram apenas o caminhão e sinais de um ataque, mas José havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Eu deixei a cidade o mais rápido que pude e nunca mais voltei por aquela estrada. A experiência foi tão aterrorizante que às vezes sonho com aquela noite. Desde então, eu me pergunto quantos outros motoristas podem ter encontrado o mesmo ser, perdido entre as brumas da estrada, e se alguma parte daquela história é realmente real ou apenas uma assombração da minha mente. Até hoje, não gosto nem de lembrar de tudo isso. Nunca mais dei carona para ninguém parado em estradas à noite, muito menos após as 3 da manhã. Me chamo João e sou caminhoneiro há quase 20 anos. Já passei por todo tipo de estrada e enfrentei todos os tipos de clima. Mas nada me preparou para o que vivi naquela noite, na BR-101, perto da cidade de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Eu tinha saído de Porto Alegre de manhã cedo, levando uma carga de eletrodomésticos para Curitiba. Era uma viagem rotineira, e eu esperava chegar ao meu destino antes da meia-noite. Mas uma tempestade súbita me atrasou e, quando percebi, já era bem tarde. A chuva era intensa, o asfalto escorregadio e a neblina densa dificultavam a visão. Decidi procurar um lugar para parar e esperar a tempestade passar. Enquanto dirigia devagar, vi um posto de gasolina abandonado à beira da estrada. As luzes estavam apagadas, e o lugar parecia ter sido deixado às pressas, com placas enferrujadas balançando ao vento e bombas de combustível antigas e quebradas. Mas naquele momento, qualquer abrigo parecia melhor do que enfrentar a tempestade. Encostei o caminhão e desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi inquietante, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no teto da cabine. Peguei minha lanterna e decidi dar uma olhada no lugar. Talvez houvesse um telefone funcionando ou algum lugar mais confortável para esperar. Ao sair do caminhão, percebi que o posto estava cercado por uma vegetação densa, quase sufocante. As árvores balançavam violentamente com o vento, criando sombras sinistras que se moviam de forma estranha. Caminhei em direção ao prédio principal, uma construção pequena e degradada. A porta estava entreaberta, e ao empurrá-la, rangendo alto, senti um calafrio percorrer minha espinha. Dentro, o lugar estava completamente abandonado. Prateleiras vazias, o chão coberto de poeira e folhas secas. Minha lanterna iluminava o ambiente de forma irregular, criando sombras ainda mais perturbadoras. Ao fundo, notei uma porta que parecia levar a um escritório ou depósito. Caminhei até lá, tentando ignorar a sensação crescente de que não estava sozinho. Ao abrir a porta, um cheiro forte de mofo e algo mais pútrido invadiu minhas narinas. Era um pequeno escritório, com uma mesa e uma cadeira derrubada. Papéis estavam espalhados pelo chão, e um antigo rádio de comunicação estava jogado sobre a mesa. Aproximei-me e tentei ligá-lo, mas ele estava quebrado.
A sensação de estar sendo observado se intensificou, e ouvi um som estranho vindo de trás de uma cortina suja que separava o escritório de outro cômodo. Minha curiosidade foi maior que o medo, e puxei a cortina. Atrás dela, havia uma pequena sala com um colchão velho e sujo no chão, algumas roupas espalhadas e uma pequena janela quebrada. O som, uma espécie de gemido baixo, vinha de um canto escuro. Apontei a lanterna e vi algo que me fez recuar imediatamente, um homem, sujo e desnutrido, acorrentado à parede. Ele estava vestido com roupas esfarrapadas e tinha os olhos fundos, quase sem vida. Quando a luz o atingiu, ele tentou falar, mas sua voz era apenas um sussurro. Com esforço, ele murmurou algo sobre eles e não conseguir sair. Meu coração disparou. Não sabia quem ele era ou como havia chegado ali, mas sabia que precisava sair daquele lugar o mais rápido possível. Voltei correndo para o caminhão, o som da tempestade parecendo ainda mais alto agora. Quando entrei na cabine e liguei o motor, vi algo pelo espelho retrovisor. Alguém, ou algo, estava do lado de fora, parado na chuva, observando. Não esperei para ver o que era. Acelerei e saí dali o mais rápido que pude, o coração batendo descontrolado no peito. A estrada parecia interminável naquela noite, e só parei quando avistei um outro posto de gasolina, desta vez iluminado e movimentado. Contei ao atendente o que havia visto, mas ele apenas deu de ombros, dizendo que aquele posto abandonado tinha uma história antiga de desaparecimentos e que ninguém mais se aproximava de lá. Nunca mais passei por aquela estrada à noite. E toda vez que vejo uma tempestade se formando, lembro-me daquela noite na BR-101 e do olhar desesperado daquele homem acorrentado. Algumas coisas são melhor deixadas no passado, esquecidas na escuridão de uma estrada maldita. Meu nome é Antônio, e sou caminhoneiro há mais de 30 anos. Já vi e vivi muita coisa estranha nas estradas desse Brasil, mas nada, absolutamente nada, se compara ao que aconteceu comigo naquela noite na BR-262, no trecho que corta o estado de Minas Gerais. Estava transportando uma carga de equipamentos eletrônicos de Belo Horizonte para Vitória. Saí no começo da noite, esperando que a viagem fosse tranquila. A estrada estava escura, apenas a luz dos faróis iluminando o caminho à frente, e a música do rádio me fazia companhia enquanto o motor roncava suavemente. A certa altura da viagem, ao passar por uma área mais isolada, notei uma figura à beira da estrada. Era um homem, aparentemente pedindo carona. Não costumo parar para desconhecidos, mas algo naquele homem parecia diferente. Ele estava vestido com roupas antigas, sujas, e seu rosto refletia um desespero que me fez reconsiderar. Diminuí a velocidade e parei o caminhão. Ele se aproximou lentamente, e quando chegou à janela do passageiro, vi que seu rosto estava pálido e marcado por cicatrizes profundas. Seus olhos, porém, eram o que mais me perturbavam. Pareciam vazios, sem vida. Hesitei, mas acabei destravando a porta e o deixei entrar. Para onde está indo? Perguntei, tentando soar casual. Para frente, ele respondeu com uma voz rouca e arrastada. Achei a resposta estranha, mas dei de ombros e continuei dirigindo. A presença dele ali ao meu lado me deixava inquieto. Ele mal falava, apenas olhava para a estrada com aqueles olhos vazios. Tentei puxar conversa algumas vezes, mas suas respostas eram sempre curtas e evasivas. Depois de alguns quilômetros, o rádio começou a chiar e a música foi substituída por um estático perturbador. Tentei ajustar o dial, mas não adiantava. Desliguei o rádio, e o silêncio na cabine ficou ainda mais opressivo. Foi então que notei algo estranho. No espelho retrovisor, uma sombra escura parecia nos seguir. Era uma figura indistinta, mas eu podia sentir sua presença. Olhei para o passageiro, esperando alguma reação, mas ele continuava imóvel, olhando fixamente para frente. A sombra parecia se aproximar cada vez mais, e uma sensação de pânico começou a crescer dentro de mim. Acelerei, tentando deixar aquela coisa para trás, mas a sombra acompanhava o ritmo do caminhão.
Você está vendo isso? Perguntei, a voz trêmula. Ele finalmente se virou para mim, e um sorriso macabro surgiu em seu rosto. Seus dentes eram pontiagudos, quase monstruosos. Não adianta correr. Ela sempre nos alcança, disse ele, a voz agora soando como um eco distante. Meu coração disparou, e uma sensação de desespero tomou conta de mim. Continuei dirigindo, tentando ignorar a sombra que agora parecia estar ao nosso lado, como se estivesse tentando entrar na cabine. As luzes dos faróis começaram a piscar, e a estrada à frente parecia distorcida, como se estivesse sendo engolida pela escuridão. De repente, o passageiro começou a rir, uma risada horrível que ecoava na cabine. Eu estava à beira do colapso, sem saber o que fazer. Foi então que ele disse algo que jamais esquecerei. Eu já estava morto quando você parou. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Olhei para ele novamente, e seu rosto estava se desintegrando, transformando-se em pó. A sombra finalmente nos alcançou, e a cabine foi tomada por uma escuridão completa. Acordei ao amanhecer, encostado na beira da estrada. O caminhão estava parado, e a carga intacta. O passageiro havia desaparecido, e a estrada estava vazia. Tremendo, liguei o caminhão e segui viagem, tentando afastar da mente os eventos da noite anterior. Nunca mais dei carona a desconhecidos. Até hoje, quando passo por aquele trecho da BR-262, sinto um calafrio percorrer minha espinha. A sombra na estrada e o riso do homem morto ainda me assombram. Algumas coisas são melhor deixadas na escuridão, esquecidas na solidão das estradas.